Oi, meu nome é Léo Marcorim e eu sou um escritor. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a ideia, a inspiração, a sementinha que se torna uma história, né? Então, o que é uma ideia? Qual é o tamanho dessa ideia? Uma ideia ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser, por exemplo, imagina se amanhã eu acordo e eu não tô no meu quarto. Isso é uma ideia. Imagina se amanhã o trem que eu for pegar pro trabalho bate com o carro e eu tô atrasado pro trabalho. Isso é uma ideia. Uma ideia bem fraca, na verdade, mas é uma ideia. Imagina se eu vivo num mundo onde as pessoas, ao invés de terem sido evoluídas dos macacos, elas foram evoluídas de morcego, de outro mamífero. Isso é uma ideia. Então, uma ideia, ela é sempre uma pergunta. Uma cena, ela pode ser um sonho. No caso, por exemplo, da Casa de Poeira, ela foi um sonho de um momento do livro, de uma ceninha assim que acontece no livro, e aquela cena, aquele momento, aquela ideia, ela se tornou uma coisa completamente diferente. Então, a ideia, ela é tudo aquilo, ela é toda aquela inspiração que ela vai ser usada para você começar a história. Ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ter qualquer tamanho, isso é importante também. Ela pode ser tão simples quanto eu acordar amanhã sem meu olho direito, sem saber porquê. Uma ideia bem fraca, na verdade, mas é uma ideia. Quanto, imagina se eu estou vivendo num mundo futurista do qual carros voadores existem, teletransporte existe. Tudo isso pode ser uma ideia. Ela não tem que ter um tamanho certo. Ela tem que ser necessária para você começar a desenvolver em torno dela. E a ideia ela pode vir de todos os lugares. Às vezes você vai estar lendo alguma coisa, ou você vai estar assistindo algum filme, ou você está uma série, o que quer que seja, ou você pode estar ouvindo uma pessoa e às vezes alguém está te contando uma coisa que aconteceu na vida dela, ela está passando por um momento de dificuldade, e aquilo, isso pode ser uma ideia, você pode criar uma história baseada nisso, né? Então a ideia, ela pode ser qualquer coisa, ela pode ter qualquer tamanho, ela pode ser tão complexa ou tão simples, e ela vem de qualquer lugar. Ela pode vir num sonho, ela pode vir de alguma coisa que você está lendo, escrevendo, ouvindo, ou de um diálogo, de qualquer coisa. O que não é uma ideia? Não existe isso. Qualquer coisa pode ser uma ideia. A diferença entre uma ideia boa e uma ideia ruim, ela está no conflito. Isso é uma coisa extremamente importante para se ter em mente enquanto você está tentando criar uma história. A ideia original da sua história, ou aquilo que te motivou a escrever essa história, ela é baseada em um conflito? Porque se não existe um conflito, a sua história não vai ser interessante. Se você tem um diálogo entre duas pessoas que elas estão basicamente concordando uma com a outra, o que tem de interessante nisso? Agora, se você tem duas pessoas se debatendo fervorosamente sobre alguma coisa, você imediatamente quer saber do que elas estão debatendo. Nossa, o cara pegou a mulher do outro? Não. O cara pegou o emprego do outro? Não. Nossa, o cara roubou o dinheiro do amigo? Isso é uma ideia. Uma ideia bem fraca, na verdade, mas é uma ideia. Todo conflito gera interesse. Seria interessante toda vez que você desenvolve uma ideia, que ela tenha um conflito. De novo, ela pode ser extremamente simples, como o exemplo que eu falei. Imagina se amanhã eu acordo sem o olho direito. Isso é uma ideia bem fraca, na verdade, mas é uma ideia. Qual que é o conflito dali? O conflito é que eu vou ter que viver sem meu olho. E o segundo conflito é, para onde meu olho foi parar? Eu consigo pegar meu olho de volta? Eu consigo pôr meu olho de volta? Quem que causou aquilo em mim? Isso tudo são perguntas que são geradas num conflito, numa situação de perigo. Toda ideia, para ela ser extremamente interessante, para ela ser legível ou para ela ser assistível, ela precisa ter um conflito. Ela tem que girar em torno de um conflito. Então, existe alguma coisa que não seja ideia? Não. Mas a diferença entre uma ideia boa e uma ideia ruim é o conflito. Agora, posso usar ideias que já existem? Digamos que eu conheço uma história de alguma coisa que eu não gostei muito do que o cara escreveu. Eu achei que a ideia era muito boa, mas achei que a forma como ele desenvolveu era ruim. É um problema para mim começar a minha história baseada numa ideia que já existe? Não, de forma nenhuma. Eu vou falar um pouco sobre originalidade no final desse vídeo, mas tem muitos escritores ou produtores de qualquer coisa que criaram obras de arte que não usaram ideias necessariamente originais. Um escritor que é extremamente conhecido por fazer isso é o Neil Gaiman. Esse cara, ele pega histórias que são extremamente comuns, extremamente do conhecimento popular, e ele muda um elemento da história. Então, por exemplo, um exemplo bacana que tem no Sandman, nos quadrinhos, é os dois irmãos lá, o Caim e o Abel. Todo mundo sabe da história, ou pelo menos todo mundo cristão do mundo ocidental sabe da história do Caim e Abel. Que Caim matou Abel por ciúmes, etc. E ele pegou essa história que todo mundo conhece e ele colocou na história do Sandman como dois personagens que não precisavam de introdução. Quando você viu Caim e Abel na mesma cena, você já sabia de quem se tratava. A diferença que ele falou foi, imagina se esses dois personagens existem, mas eles são imortais. Ou eles vivem num sonho, qualquer coisa que seja. E o Caim necessariamente vai matar o irmão, e ele vai continuar matando o irmão, porque toda vez que ele mata, o irmão dele volta.
Então isso é uma ideia. E o Neil Gaiman fez isso o tempo todo. No Masterclass dele, ele fala sobre... Imagina se no Christmas Carol, do Charles Dickens, o Scrooge, que é um personagem rabugento lá que recebe os espíritos do Natal presente, passado, futuro, etc. Imagina se os espíritos que estão visitando ele estão na casa errada. Então ele usa esse exemplo no Masterclass dele. Então não existe mal algum em se usar uma história que já existe e talvez tentar modificar ela para transformar em alguma outra coisa. Não existe problema algum nisso. E eu até vou argumentar que nenhuma história é 100% original. Tudo vem de alguma coisa. Agora, a gente falou sobre o tamanho da ideia. Quando que é o momento que eu vou pegar uma ideia e eu vou começar a desenvolver essa ideia? Você tem um floquinho, eu vou começar a pôr uma massinha nela até criar uma bolinha. Qual que é o tamanho que essa bolinha, que essa ideia tem que ter até eu começar a escrever alguma coisa, criar minha história? Isso depende muito do tamanho que você vai estar escrevendo a sua história. E tamanho é uma coisa extremamente importante. A gente gosta de falar que tamanho não importa, mas tamanho para a história é uma coisa muito importante. Se você está pensando em escrever um livro, um grande livro de 300, 500, 800 páginas, o tamanho inicial da sua ideia é importante. Você tem que desenvolver talvez a sua ideia muito mais antes de começar a escrever. Eu vou falar bastante sobre isso no planejamento. Agora, se você só quer fazer um conto, ou você quer fazer uma crônicazinha num site, ou você quer fazer um mini vídeo, você talvez está fazendo um curso de cinema e você tem uma tarefa de fazer um curta de 5 minutos ou 10 minutos, alguma coisa assim, aí talvez a sua ideia não precisa de muito, entendeu? Talvez a sua ideia, como eu usei do meu olho direito, eu acordei sem ele, já é suficiente. Então, é muito importante que a sua ideia seja proporcional. Grandes histórias vão depender de grandes ideias. E quando eu digo grandes, não são ideias excelentes, são ideias que foram desenvolvidas, começaram pequenininhas e você vai talvez agregando um pouco. Como conseguir ideias? Léo, eu não sou uma pessoa muito criativa. Eu gostaria de escrever uma história, mas eu sou alguém bem pouco criativo. Não consigo ter ideias. Primeiro que isso é bem impossível. Eu tenho certeza que você tem ideia de muita coisa que acontece no seu dia. Por exemplo, eu olho pro meu gato e imagino... Nossa, imagina se meu gato pudesse falar comigo. É uma ideia? Qualquer pessoa, tenho certeza que tem um cachorro ou gato, já pensou a mesma coisa. Isso é uma ideia. O R.L. Stine, que é o escritor do Goosebumps e do Fear Street, ele, de novo, no Masterclass dele, ele também fala bastante sobre essa questão de ideias. E ele até dá uma lista de 10 ideias que ele coloca para você como exercício. Faça uma história baseado nisso. Então, por exemplo, um dia eu acordo e eu não tenho reflexo no espelho. Isso é uma ideia. Outra ideia que ele deu que pode ser um dia eu acordo numa floresta ao invés da minha cama. Ou meu melhor amigo está desaparecendo e eu sou a única pessoa que percebe que ele está desaparecendo. Ou eu estou desaparecendo e as pessoas não estão me ouvindo. Isso são todas ideias que elas são muito comuns, elas são bem básicas, mas tem muitos livros que já foram desenvolvidos com ideias desse tipo. Né? O Stephen King, em várias obras dele, ele pega ideias extremamente básicas e desenvolve em cima delas. Por exemplo, insônia. Imagina que uma pessoa que não consegue dormir, ela começa a criar uma certa clarividência e ela consegue perceber coisas ao redor dela. Isso é uma ideia. A ideia do livro é que essa coisa que ele percebe são linhas na cabeça das pessoas que, se cortadas, as pessoas morrem. É aquela ideia das mouras da Grécia Antiga, que são as senhoras do destino, são as irmãs do destino, que elas tecem as teias do destino. Ou seja, ele pegou duas ideias e ele simplesmente juntou e fez uma história, um livro que é excelente, eu recomendo, Insônia. Você pode ter ideias de qualquer lugar e elas não precisam ser grandes ideias, contanto que você consegue desenvolver. Você pode pegar 5, 10 ideias e juntar em uma só e ficar bacana. Casa de Poeira eu falei que começou numa ideia bem pequenininha, mas na verdade eu já tinha outras ideias e eu só agreguei elas e ela se tornou um livro, né, um grande livro. Ali, não estou dizendo que é grande de ser bom, mas pelo menos de tamanho, né? Agora, digamos que você seja muito criativo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias e é difícil gerenciar isso, né? Digamos que cada hora você tem uma ideia diferente. Como é que você lida com tudo isso? O que eu faço, pelo menos a forma como eu gerencio minhas ideias, eu sou muito metódico para certas coisas, eu guardo minhas ideias todas numa planilha. Se eu tenho uma ideia assim que eu falo, nossa, eu podia criar uma história de tal coisa, eu podia fazer uma música com tal coisa, ou às vezes eu penso numa melodia, eu gravo e guardo nesse lugar. Então eu crio um repositório de ideias do qual eu armazeno elas ali.
Então, digamos que eu estou trabalhando num texto, ou estou trabalhando numa música, ou o que quer que seja. Eu nunca perco foco, isso é extremamente importante. Quando você começa uma coisa, você tem que ir até o final, nunca perder o foco. Então, é interessante que você, se você for muito criativo, ou se você, às vezes, está desenvolvendo uma coisa e outras ideias estão batendo em você e não está te deixando encaminhar, cria um repositório de ideias, cria uma planilha, um text, qualquer coisa no seu computador, ou pode ser na mão mesmo, num papel sulfite, ou num caderninho, e guarda as ideias. Ela tá na sua cabeça, ela tá ali te atormentando, escreve ela e fala assim, eu vou terminar essa ideia. Então, pra mim, funciona, é o que eu sugiro. Se você tem muitas ideias e suas ideias te bloqueiam, arranje uma forma de tirar suas ideias da cabeça, colocar em algum lugar e acessar elas depois. Agora, como transformar uma ideia em história? Eu falei um pouco sobre isso quando eu falei sobre o tamanho, da ideia proporcional ao tamanho da sua história. Mas digamos que a gente quer escrever uma história curta, 100 páginas ou alguma coisa assim, como se fosse um livro para adolescente. Digamos que você tem, eu vou pegar uma dessas ideias que o Stein falou, né? Digamos que de repente o meu melhor amigo começa a desaparecer. Quem sou eu na história? Eu sou eu mesmo? Ou eu sou algum outro personagem? Se eu sou outro personagem, qual que é a minha relação com esse amigo? Está desenvolvendo nessa ideia. Essa pessoa é realmente minha amiga ou ela é uma pessoa que eu não gosto? Ela é meu irmão? Ela é um familiar? Se é um familiar, eu vou morar na minha casa com os meus pais? Ou eu vou morar sozinho e eu já vou ter uma idade mais avançada? E eu tendo uma idade mais avançada, eu vou estar no colégio, eu vou estar numa idade de trabalho, eu vou estar aposentado. Então, isso são todas as formas que você consegue desenvolver para criar essas ideias. Então, por exemplo, no caso de Poeira, eu tive esse sonho. E esse sonho, ele imaginava... Eu não posso dar spoiler. Se você leu meu livro, talvez você sabe do momento que eu tô falando. Mas é o ápice da trama. É o momento que tudo dá errado. A partir daquele momento, eu comecei a pensar... Ok, quem é aquela pessoa do qual tudo dá errado? Quem são as pessoas que estão assistindo aquela situação ou que estão sofrendo com aquela situação? Por que elas estão sofrendo com aquela situação? Elas são relacionadas diretamente com aquela pessoa? Se elas não são... Existiu alguma coisa no passado daquele personagem que fez ela sentir alguma coisa pelaquela situação? Isso são todas perguntas que você, numa ideia tão simples, por exemplo, eu usei no caso de você ter uma pessoa que você conhece que está desaparecendo, que à medida que você vai respondendo elas, a sua ideia ela começa a se transformar. E aí esse é o momento que você fala assim, legal, eu tenho uma ideia suficiente para escrever uma história. Eu consigo escrever, respondendo essas poucas perguntas, uma história sobre uma pessoa que está desaparecendo. O último ponto que eu gostaria de falar nesse vídeo é sobre originalidade. Originalidade é uma coisa complicada, porque hoje em dia... Nada é original. Todo mundo já ouviu isso. Nada se inventa, tudo se reinventa. É um dos maiores jargões que se tem em arte. Então, você tem pinturas que são reinterpretações de pinturas antigas, você tem textos, você tem inúmeros spin-offs e filmes e coisas. Qual é o problema disso? Nenhum. O problema, a única coisa que eu vou alertar para vocês com questão originalidade é, obviamente, propriedade intelectual. Se dependendo daquilo que você está escrevendo, você está realmente plagiando outro escritor, outro artista, existe algo ruim disso. Existe uma questão ética em se fazer isso. Agora, se você está tentando pegar uma história de uma pessoa e você fala assim, eu não gostei muito do final daquela história, ou eu não gostei muito daquele personagem, a forma como ele desenvolveu. O final até talvez foi legal, mas eu acho que o desenvolvimento daquele personagem não foi satisfatório. E eu gostaria de escrever diferente. Isso não é uma questão de plágio, você não está plagiando. Você está pegando o material como material base e você está construindo uma história em cima daquilo. Isso vai te prevenir de ser processado? Não. Se você utilizar os mesmos nomes, o mesmo setting, sabe, os mesmos personagens, tudo igual, você vai ser considerado um plágio. Agora, um exemplo muito interessante é sobre os 50 Tons de Cinza. Na verdade, os 50 Tons de Cinza começou com uma série, um fiction erótico naquela série do Crepúsculo e se tornou uma coisa completamente diferente, se tornou uma outra história. Então, inicialmente, era os personagens do Crepúsculo. A escritora, que é a A.L. James, ela mudou os personagens, ela mudou o setting, não são mais vampiros, agora é um cara, um empresário, sei lá, nunca li o livro, mas é um cara muito poderoso, com uma pessoa como assistente, ou uma pessoa que talvez seja numa posição inferior a ele, entre aspas, o abuso que você tem entre os dois, o conflito que você tem entre os dois nessa situação. Então, isso é um caso de alguém que pegou uma história que existia e transformou em outra.
Você pode fazer isso também, não existe problema nenhum. Então, muito cuidado quando a gente usa o termo originalidade. Obviamente, tem coisas que são, pelo menos, me coça a cabeça quando eu assisto um filme e eu sei exatamente tudo que vai acontecer, porque é basicamente um outro filme. Ou quando alguém pega o material de alguém e faz uma readaptação que é péssimo. Por exemplo, tem uma versão hollywoodiana do Mama, que acho que é um filme britânico ou australiano, de dois meninos que tem a mãe deles que passou por uma cirurgia, eles não acreditam mais que aquela pessoa debaixo das ataduras é a mãe deles. Tem uma adaptação americana de Hollywood que é uma porcaria, que é um filme que te dá asco só de assistir. Existem outras adaptações muito boas, por exemplo, o The Ring, lá o Chamado, que inclusive é com a mesma atriz, né? A Naomi Watts. Então, assim, muito cuidado quando você está explorando ou readaptando a história de alguém, faça bem feito. Faça algo que você vai estar agregando. Isso é extremamente importante. Não faça a mesma coisa por fazer a mesma coisa, por mudar o nome do personagem. Faça para colocar algo novo. Então, você não quer criar uma história original do zero, porque isso, de novo, é muito difícil, é muito impossível. Pelo menos, pegue algo que já existe e faça algo novo com aquilo. Acrescente algo naquilo. Não faça uma cópia por fazer. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica no like, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Me ajuda a divulgar esse conteúdo, me ajuda a divulgar meu livro. Até mais.